Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Irmãos, enquanto o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que de tudo seja senhor, mas seja sujeito a tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, éramos sujeitos às leis do mundo. Quando, porém, se cumpriu a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, a fim de reunir os que à lei estavam sujeitos, e para que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já nenhum de vós é servo, mas filho, e se é filho, também é herdeiro por Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 33 a 40. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, maravilhavam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão abençoou-os, disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos dos corações de muitos. E estava também ali Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, a qual já era muito idosa, e depois de sua virgindade vivera 7 anos com seu marido. E agora, sendo viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, dia e noite. Tendo ela chegado àquela mesma hora, louvava o Senhor e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E quando cumpriram todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Podem sentar. Recordo a todos os horários para os dias 31 e 1º de janeiro. A horas das 23 horas às 24 horas, a 0 hora, a hora santa. Nosso Senhor exposto, a adoração ao Santíssimo Sacramento, na última hora do ano. Adoração seguida da bênção solene. E a 0 hora, a primeira missa do ano. A primeira Santa Missa do ano. No dia 1º de janeiro, a Santa Missa às 10 da manhã, como ocorreu no dia 25 do Natal. Encerrando assim o ano com a adoração ao Santíssimo Sacramento e iniciando o novo ano, 2026, com a Santa Missa. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 2. São Lucas narra o encontro de Nossa Senhora no templo. E a profecia de Simeão e de Ana. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, maravilhavam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que o menino está se destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Uma espada traspassará a tua alma, para que se manifeste os pensamentos dos corações de muitos.
esse episódio em que Nossa Senhora vai apresentar o menino, lembrando que pela lei dos judeus, é, quando por ocasião do nascimento de uma criança, a mãe tornava-se impura, não podendo ter parte nas cerimônias do templo, nem tocar nas coisas sagradas. Se o filho era um menino, ficava 33 dias nessa impureza ritual. E se fosse menina, o dobro disso. E ela apresentava o menino ao templo e oferecia ali o, o cordeiro. Ou se era uma família muito pobre, poderia oferecer, no lugar do cordeiro, poderia oferecer duas pombas e duas rolas, como que um pagamento, né, ritual. São José e Nossa Senhora levaram duas pombas porque eram muito pobres, né, e não tinham recurso, poderiam levar e levaram. Esse episódio ficou conhecido, ficou mais depois desenvolveu a devoção às sete dores de Nossa Senhora, que é muito nossa conhecida e vale a pena, eu vou elencar aqui. A primeira dor de Nossa Senhora é essa desse episódio, que é a profecia de Simeão. São sete dores ao todo, são sete. A primeira é a profecia de Simeão, essa que nós lemos hoje no Evangelho. A segunda é a fuga para o Egito. Esse evangelho ocorre no próximo, deveria ocorrer hoje também, porque hoje é também comemorada hoje é lembrada pela liturgia a, a morte dos meninos inocentes, dos santos inocentes. Daqui a mais um pouco eu vou falar sobre isso. A terceira é a perda do menino no templo. O menino fica perdido durante 3 dias no templo. A perda do menino, essa é a terceira dor. A quarta é o encontro de Jesus e Nossa Senhora no caminho do Calvário. A quinta, Nossa Senhora ao pé da cruz, a crucificação de Nosso Senhor. A sexta, Nossa Senhora com Jesus morto, Nossa Senhora da Piedade. E a última, a sepultura de Nosso Senhor. Nossa Senhora participa do sepultamento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo de São Lucas 2:33, mais no 2:19, São Lucas traz para nós uma informação importante. No capítulo 2:19, ele diz: Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Tudo isso ela via, ela presenciava e guardava no coração. Lembrando o que ela sabia da Sagrada Escritura e o que a Sagrada Escritura falava, as notícias que a Sagrada Escritura trazia sobre acerca do Messias, do Salvador do mundo. E São Lucas, que provavelmente teve acesso a essas informações da infância de Jesus com Nossa Senhora, deixou registrado para nós esses acontecimentos e também essa parte. E Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Ela que deve ter dito isso a ele. Ela deve ter dito isso a ele. Também a profetisa Ana. Ana que quer dizer graça. Também que vivia no templo, depois de viúva, vivia no templo servindo a Nosso Senhor como uma religiosa, como uma consagrada a Deus.
chamava a atenção do público, apontando, anunciando a todos a presença dali do Messias, que ela, por graça de Deus, Ana é a graça, né? Por graça de Deus, percebeu que aquele menino, aquele bebê, não era um bebê qualquer. E aquela mulher e aquele homem não eram pessoas vulgares. Eram ali os pais. Nossa Senhora é a mãe, né? Não teve sem intervenção humana. E São José é pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Filha de Fanuel, que quer dizer face de Deus, da tribo de Azé. Todos esses acontecimentos deram depois e as revelações de Nosso Senhor posteriormente aos grandes santos vão servirão mais tarde para a devoção ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. As primeiras informações sobre essa devoção é de Ricardo de São Lourenço, que é penitenciário de Rouen, e falava dos títulos e prerrogativas do coração imaculado de Maria. Ele já falava isso, desse assunto. Mais tarde, São Matilde, que teve revelação especial de Deus sobre essa devoção ao Imaculado Coração, e Santa Gertrudes, que teve não só uma revelação, teve uma visão especial de Deus, em que as três pessoas divinas lançavam 3 raios sobre o coração imaculado de Maria. Santa Brígida também no século XIV, São Lourenço Justiniano e São Bernardino de Sena no século XV. E mais tarde o grande São João Eudes, que começou uma campanha que ganhou, ficou muito popular e espalhou muito na Europa. E antes de sua morte, ele funda a congregação chamava-se Coração Admirável na sua obra, né? Do Coração Admirável do Sacratíssimo Mãe de Deus. Ele escreve essa obra e também funda uma instituição com esse nome também, institui uma instituição religiosa, congregação religiosa, com esse nome, com essa devoção ao coração imaculado de Nossa Senhora. E ficou uma festa também, uma festa instituída em 1648, com essa devoção, uma festa local, não era para a Igreja Universal não, com abundantes conversões. E em Paris, em 1836, também dedicado uma igreja a Nossa Senhora das Vitórias, a devoção do Imaculado Coração também. E São Antônio Maria Claret fundou as Filhas do Coração de Maria. Mais tarde, Nossa Senhora em Fátima vai retomar esse título e as crianças pedem, a irmã Lúcia pede a devoção ao Imaculado Coração. E essa aparição de Fátima fica marcada pelo famoso Milagre do Sol, que não se conhece na história da igreja coisa parecida. Não se tem notícia. Verdade é que no Antigo Testamento há alguns episódios desse, mas não chega a essa altura, em que o Sol gira no céu como um disco, né? Muda de cores
Isso na aparição de outubro de 1917. O Sol gira no céu, muda de cores e depois ele avança, né? Ele se arremessa contra o público, né? E os que estão ali é uma cena apocalíptica. Gente conta os seus pecados, é, ateus se convertem ali mesmo. Pouco antes está chovendo, né? E na hora do milagre, ninguém mais, o chão, nem as pessoas estão mais, não há mais vestígio de água, né? As pessoas estão secas, com suas roupas secas. Coisa impressionante. Não se conhece. E Nossa Senhora lembra depois que o milagre seria maior se as crianças não tivessem sido presas. Porque na época aí a prefeitura, né, dali do local prendeu as crianças e ficou fazendo chantagem, até que depois soltaram as crianças. E a Nossa Senhora lembra depois que o milagre seria maior se não tivessem feito isso com as crianças. Então, imagine que coisa seria. Então, a devoção, querida, pelo céu, né? Lembrando que a devoção à Nossa Senhora começa naquele primeiro momento em que Nosso Senhor escolhe ela para ser a mãe dele. Naquele momento que Jesus Cristo nasce, né, mora no ventre dela e depois vai chamar ela de mãe. Então ele é o grande devoto, né, da Santíssima Virgem Maria. Ele que começou essa devoção, foi ele. Ora, Deus é o dono da matéria. Ele faz da matéria o que ele quiser. Ele é o nosso dono. E ele escolheu pela vontade dele, pela escolha dele pessoal, elevar a essa. E Nossa Senhora vai carregar para sempre o título de Mãe de Deus, a Mãe de Deus. No dia de hoje também, no dia 28, a igreja prioriza o domingo da oitava esse domingo dentro da oitava do Natal, mas hoje, dia 28, a igreja faz memória na Santa Missa, por isso o padre faz duas orações, duas secretas. A igreja faz memória ao dia dos santos inocentes, que foram esses que foram mortos no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Ele levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, e lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido anunciado pelo Senhor por meio do profeta, ao dizer: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, da idade de 2 anos para baixo, de acordo com a data que tinha averiguado dos magos. Bom, Herodes, irado em extremo, não é novidade. A história dele é disso e daí para baixo. Ele matou a própria mulher, depois se arrependeu, mas já estava morto. Matou os 2 filhos, depois os militares que reclamaram pela maldade que ele fez com os 2 filhos, ao todo 300 militares, mandou matar a todos também. Então a história dele é essa aí e mais. Alguns falam que acusam o Flávio José de não falar sobre o assunto, mas
Esses meninos que morreram era só mais uma parte da história triste de Herodes. Talvez que por isso ele não tenha comentado o assunto, mas São Mateus deixa aqui registrado e calcula-se ao todo de 2.000 crianças foram mortas nesse dia. Ele, de, ele era muito ciumento, muito cioso do seu poder, da sua orgulho, sua vaidade. Então imaginava que o Messias ia ficar no lugar dele. Veio para ficar no lugar dele. E então ele, assim como tinha matado os filhos, porque ele não queria que ficassem, não herdassem o trono, assim também ele achava que ele decidiu matar também o menino Jesus, que ele achava que em torno desses 2 anos aí seria a faixa etária dele e ele estaria morto no meio dessas 2.000 crianças. Uma chacina terrível. E nesses dois evangelhos temos esse, essas duas realidades. Essa maneira trágica, horrível com que Herodes recebe o menino Jesus e a realidade do evangelho de hoje, que fala sobre o nosso São José e Nossa Senhora que vão para o templo e são recebidos por Simeão e Santa Ana. Essas duas realidades, a maneira como Nosso Senhor é recebido, onde ele chega. A uns ele atrai, ele causa amor, ele causa arrependimento dos pecados, ele é a causa da virgindade, da castidade, das virtudes. E outros não, outros reagem com ódio. Os inimigos de Deus têm ódio dele. O demônio e os que moram no inferno têm ódio de Deus. Que terrível isso. Na última iniciação do presépio, o Padre Lourenço falou uma palavra que me mexeu muito na alma. E eu acho que os que estavam ali também devem ter sido tocados também. Ele comenta que nós, no Natal, a gente pode receber Nosso Senhor de duas formas: ou como uma gruta, ou como uma hospedaria. A gruta recebeu Nosso Senhor, a hospedaria botou para fora. Mas como a hospedaria botou para fora? Porque ali era um ambiente ruim, de pecado, de más conversas, de maus comportamentos. E como a gruta recebeu? A gruta tinha quem eram os habitantes da gruta? Os pobres do bichinho, que não tem pecado nenhum. Foram esses que acolheram o Salvador do mundo. Então existem duas maneiras de acolher nosso Senhor nesse Natal. Ou como a gruta, como o Padre Lourenço bem falou, tão apropriada essa palavra dele. Como a gruta ou como uma hospedaria. Aqui vemos as duas realidades. São Nosso Senhor vai ao templo e é recebido por Simeão e Santa Ana, dois santos. Nosso Senhor vai a Belém e é recebido por Herodes daquela forma trágica. Ele tem um fim terrível depois. Pobre homem. Ora, como nós queremos receber bem a Nosso Senhor, né? Quando a gente quer receber bem uma visita, né? A gente trata bem, porque a gente quer demonstrar à pessoa que quer bem a ela. Seja porque serve um alimento saboroso, boas conversas. E quando a gente está com um problema com a pessoa, a gente já não quer receber, né? Não, vou na sua casa. Não,
Ô, fulano, não venha não, porque eu não vou estar aqui não. E dá uma desculpa lá e não quer receber a pessoa. Ora, se a gente quer receber bem a Nosso Senhor, devemos servir a Ele bons pratos, boas conversas. Que boas conversas são essas? São as nossas orações. E que bons pratos são esses? São são a virtude, a prática da virtude. Devemos receber Nosso Senhor como a gruta, como os anjos bichinhos receberam Nosso Senhor, na inocência, na castidade, na mansidão. Nosso Senhor vem para a nossa morada quando encontra em nós essas virtudes, a castidade, a mansidão, a inocência, como aqueles bichinhos que estavam ali, totalmente inocentes, e que receberam bem o Salvador do mundo. Receberam bem. Castidade, a vida pura, nada de pecado. A mansidão, a gente ter coração manso para receber Nosso Senhor. Coração bom, coração manso. Olho de boi para o próximo. E olho de leão para si mesmo. Olho de boi para o próximo, olho de leão para si mesmo. Santo Atanásio comenta o seguinte, a frase dele bem apropriada, ele diz assim: Deus exige de nós dois sacrifícios, assim como ele exigia as duas pombas, as duas rolas daqueles que estavam ali apresentando o menino no templo. Ia oferecer o seu filho no templo. Assim como ele pedia assim duas pombas, duas rolas, assim também Deus exige de nós dois sacrifícios: castidade e mansidão, não só do corpo, como também da alma. Fosse de outro modo, seríamos fingidores e hipócritas, camuflando nossa malícia com a aparência de inocência. Que Nossa Senhora, que a Senhora da Fé conceda a todos uma semana, um ano abençoado e cheio de graças. Que Nossa Senhora da Fé conceda ao Brasil a libertação, a destruição do comunismo ateu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A sua mãe Maria Santíssima.